Você está escutando Enfermagem, um dos trabalhos mais nobres que existe, que tem a ver com o cuidado de pessoas. Porém, às vezes alguns profissionais de saúde se submetem a um juramento falso de cuidado e respeito com seus pacientes. E com isso surgem histórias criminais mais chocantes no mundo. E uma dessas histórias se passou na cidade do México, que teve como protagonista uma mulher, seu nome, Felicitas Aguilhon. Ela guardava um segredo que teria causado a maior comoção e, pior, certamente um fim trágico para muitas mulheres de seu tempo. Uma vez, uma mulher me procurou e me disse que seu filho iria nascer sendo um monstro e que eu deveria lhe fazer uma operação para removê-lo. E na verdade, aquela criança realmente era um monstro. Ele tinha o rosto desfigurado e os seus lábios eram abertos. Na hora do nascimento, aquela criança não chorava, mas bufava como um animal raivoso. A minha paciente, quando viu aquela criança, entrou em desespero e falou que não queria. Então, pedi ao Sr. Roberto que jogasse o corpo do recém-nascido no rio. E ele enrolou um arame no pescoço da criança ainda viva e jogou no rio. Data: 8 de abril de 1941. País: México. Certa manhã, o senhor Francisco Paz, dono de uma mercearia, localizada no prédio da Rua Salamanca, no bairro Roma, na cidade do México, encontrou-se uma manhã com o encanamento da sua loja entupido. Ele decidiu chamar um encanador para verificar o cano, porque não era a primeira vez que passava isso. O encanamento do prédio constantemente aparecia entupido, e não teria passado uma semana que foram desentupir as tubulações de esgoto do prédio. Quando o encanador chegou, eles tiveram que fazer um buraco no chão para alcançar uma parte do cano, pois o encanador disse que tinha algo atrapalhando. Mas o que estava por vir era extremamente assustador. Quando encontraram a parte que estava entupida, o encanador quebrou o cano e dentro dessa parte encontraram um tapão enorme que estava com um forte cheiro de decomposição e com vários gases e algodões enrolados. Entre náuseas e espanto, o encanador extraiu aquilo e percebeu que aquela gaze estava enrolada nos restos mortais de um recém-nascido. Aquele momento foi arrepiante, mas serviu para desvendar uma das histórias criminais mais surpreendentes dos anos 40 na cidade do México. E a protagonista dessa história se chama Felicitas Aguilhon. Ela nasceu no ano de 1890 no estado de Vera Cruz. Não se sabe muito sobre a sua infância, mas segundo algumas fontes, a sua mãe batia muito nela sem nenhum motivo e demonstrava seu profundo ressentimento. Ela era humilhada constantemente. Era um relacionamento tempestuoso e destrutivo entre mãe e filha. A sua mãe sempre deixava claro que ela era uma criança indesejada e que, se fosse por ela, ela teria feito um aborto. Ela cresceu e se tornou uma mulher descuidada com a sua aparência, sem modos e com um caráter forte. Falam que, apesar do seu aspecto desleixado e da sua personalidade, ela teve vários parceiros ao longo da sua vida, e um deles era cúmplice de seus crimes. Nos anos de 1900, ela começa a estudar enfermagem
e quando se forma, começa a trabalhar como parteira em Vera Cruz. E foi assim que ela conheceu um homem chamado Carlos Conde. Os dois iniciaram um relacionamento e desse relacionamento tiveram 2 filhas gêmeas. Mas a situação econômica do casal não estava boa. Então Felicitas convenceu ao seu marido que eles deveriam vender as suas filhas, pois era uma forma de ganhar dinheiro e fornecer uma vida melhor para elas. O seu marido concordou, então Felicitas vende as suas filhas para um casal. Só que algum tempo depois, o seu marido se arrepende de ter vendido as filhas e queria recuperá-las, mas ela nunca revelou seu paradeiro, situação pela qual o seu marido decide acabar com o casamento. Após a separação em 1910, Felicitas imigra para a capital e, uma vez estabelecida, ela começa a se dedicar ao tráfico de crianças, pois quando ela vende as suas filhas, ela percebe que isso é um ramo que dava muito dinheiro e, como ela era parteira, algumas mães pediam ajuda a ela. Essas crianças eram vendidas a casais que não conseguiam engravidar ou para outras pessoas. Ela não se preocupava se aquela pessoa era qualificada para ficar e cuidar de uma criança. Ela se preocupava com o valor do dinheiro que sairia ganhando. Então, provavelmente, essas crianças eram vendidas para famílias que realmente queriam uma criança, ou infelizmente, muitas delas foram vendidas para sofrerem. Nunca saberemos o final que teve essas crianças. O que se sabe é que esse negócio durou por muito tempo e ia tão bem que ela decidiu se mudar para um novo local, que seria o bairro Roma, onde uma vizinha sua alugou um apartamento para ela. E com isso ela teve toda a liberdade para poder cometer as suas atrocidades. Ela se muda para o bairro Roma, na rua Salamanca, número 9, no 3º andar, e ali ela monta um negócio de atendimento de partos. A dona do apartamento não se importava se Felicitas teria montado um negócio em sua casa. Ela queria que o local estivesse limpo e, principalmente, com pagamento em dia. Mas logo os vizinhos começaram a notar que muitas mulheres ricas vinham consultá-la. Era estranho para eles entenderem porque uma mulher de alto poder aquisitivo recorreria a uma parteira em um bairro pobre para cuidar da sua gravidez. E logo, os vizinhos também notaram que o encanamento do prédio estavam sempre entupidos e sempre era Felicitas que resolvia esse problema. Ela teve como cúmplice um encanador. Então ela começa a fazer visitas domiciliares após os vizinhos começarem a focar a atenção nela. Então ela começa a frequentar os bairros mais importantes da cidade. Ela cuidava de várias mulheres, independentemente da idade, do número de meses de gestação, inclusive se alguma daquelas mulheres estava em trabalho de parto. Muitas das suas pacientes eram mulheres solteiras, prostitutas, amantes, casadas ou que tiveram alguma aventura fora do casamento. Ela ficava com algumas crianças recém-nascidas que por alguma razão ou outra a mãe não queria. E ela foi presa em 2 ocasiões, tentando vender 2 bebês, mas foi liberta após pagar uma alta quantia de uma multa. Ela ficava com essas crianças e alimentava com restos de comida, ou até mesmo com mingau. E mesmo se aquela comida estivesse estragada, ela dava para essas crianças comerem. E caso ela não conseguisse vendê-las, ela os matava em sua cozinha. E foi assim que ela arrecadou uma boa quantia de dinheiro para abrir um segundo negócio. Ela abre uma miscelânea, que é tipo um bazar pequeno.
e que também servia como uma clínica clandestina de aborto, que estava localizado na rua Guadalajara, número 69, na qual ela chamou de La Quebrada. Seus métodos de execução eram variados. Muitas crianças foram sufocadas, envenenadas, esfaqueadas, estranguladas e asfixiadas. Já mortos, ela desmembrava os corpos em sua cozinha. Em algumas ocasiões, ela mencionou que algumas crianças ela desmembrou e queimou ainda vivas. E ela contou como fazia isso em sua cozinha. Primeiro, ela cortava as extremidades com uma faca da sua cozinha e finalizava cortando a cabeça. Os restos eram jogados na lixeira e outras vezes ela incinerava em sua cozinha. Ela extraiu os olhos, os órgãos internos e as vísceras para alimentar o seu cachorro. E os restos que sobravam, ela envolvia em um jornal, colocava em uma bolsa e saía espalhando em lixeiras ou terrenos baldios. Mas tudo terminaria em 8 de abril de 1941, quando o encanamento da loja do primeiro andar do prédio ficou entupido. O dono do estabelecimento contrata o encanador e, quando quebra o cano para remover o que estava entupindo, repararam que em seu interior tinha um tapão feito de gases e algodões. O cheiro era insuportável de decomposição e, quando tiraram aquilo, repararam que em seu interior tinha os restos mortais e um crânio de uma criança recém-nascida. Tanto o encanador quanto o dono da loja ficaram surpresos e assustados com o que acharam. Então chamaram os policiais imediatamente. Quando as autoridades chegaram, os vizinhos falaram que no terceiro andar vivia uma mulher que era parteira. Mas como não tinha ninguém na casa, a dona da casa que alugou o apartamento para Felicitas apareceu e abriu a porta para os policiais entrarem. Ao entrarem na casa, era possível ver um altar com várias velas, agulhas, materiais cirúrgicos, roupas de crianças e um crânio, e um grande álbum com várias fotografias de crianças que foram vendidas, e um par de pernas. Imediatamente os policiais começaram a procurar Felicitas, e os vizinhos falaram que ela tinha uma miscelânea chamada La Quebrada, mas quando chegaram nessa loja, ela também não se encontrava. Ela teria fugido após saber das investigações, que agora estava a cargo do detetive José Acosta. Só que em 11 de abril de 1941, foi preso o encanador Salvador Martins, que era considerado cúmplice de Felicitas. Ele informou que sabia o que estava fazendo e que sabia que era considerado cúmplice, e por esse motivo não teria denunciado. Ele recebia um grande pagamento para realizar o seu trabalho e uma alta quantia pelo seu silêncio. Só que naquele mesmo dia, Felicitas foi pega junto com seu marido e a sua filha, fugindo em um carro. Ela foi imediatamente levada para uma cela e isolada, onde ela passou a maior parte da noite chorando. E quando questionada, ela disse o seguinte: "Na verdade, eu tratei muitas mulheres que vieram à minha casa buscando ajuda. Cuidei das pessoas que necessitavam dos meus serviços de parteira. E depois de terminar o meu trabalho, eu joguei alguns fetos no meu banheiro." Ela ficou na prisão em uma cela isolada, porque o contato com as outras presas representava um perigo para ela. E durante esse tempo, ela ironicamente experimentou uma regressão, porque ela começou a se comportar como uma criança. Ela chorava o dia todo e só pronunciava algumas palavras e gritava constantemente que queria sair. Ela se jogava no chão, chutava, gritava e era preciso arrastá-la de um lado para o outro para movê-la. Ela contratou 2 advogados, mas o primeiro advogado falam que ele extorquiu muito ela,
e o segundo advogado aconselhou que ela deveria mostrar a lista com o nome de todas as mulheres que ela tratou, para tentar reduzir a sua condenação. Mas havia um problema: naquela lista estavam incluídas muitas figuras públicas, então esses nomes nunca foram revelados. E uma série de irregularidades no caso permitiram que ela fosse liberta em apenas 3 meses. As provas da acusação eram evidentes. Em sua casa encontraram um crânio, um par de pernas, várias fotografias de crianças e também foram encontrados restos mortais de um recém-nascido no encanamento do prédio. Eram provas irrefutáveis que deveriam servir para uma condenação, mas, inexplicavelmente, esses restos mortais desapareceram misteriosamente. Então, em 26 de abril de 1941, ela foi processada apenas por acusação de aborto e crimes contra a saúde pública. Nenhum desses crimes eram considerados graves, e por isso ela foi liberta sob fiança e decidiram encerrar o caso. Seu ex-marido que pagou a fiança, que seria de 600 pesos na época. Ninguém sabe o motivo pelo qual o seu marido pagou a fiança, mas talvez ele acreditava que ela revelaria o paradeiro de suas filhas. Mas ela sabia que a sua vida não seria a mesma e que todos a odiavam. Então, na madrugada de 14 de julho de 1941, ela cometeu suicídio em sua casa, com uma overdose de Nembutal, que é usado como tratamento de emergência para convulsão, insônia e como um sedativo para algumas cirurgias. Ela deixou 3 cartas póstumas, 2 para os seus advogados e uma para o seu marido, que lhe tratava com grande frieza. Nessas 3 cartas, ela falava sobre os trâmites que deveriam fazer com a sua propriedade. E a sua terceira filha, a tutela passou para o Estado. Falam que quando ela ficou maior, a sua filha foi enviada para um hospício e logo após foi reintroduzida na sociedade. Nessas 3 cartas, ela não expressou nenhum sentimento de culpa, arrependimento ou dor, e ela nem sequer mencionou algo sobre suas 3 filhas. No final das contas, a sua morte não lhe pareceu causar nenhum tipo de sentimento. Felicitas Aguillon praticou pelo menos 50 infanticídios e traficou mais de 100 crianças. Hoje ela se encontra na categoria de anjo da morte, uma categoria usada para os assassinos que servem como cuidadores ou enfermeiros de suas vítimas. Entre seus apelidos, ela também é conhecida como a trituradora de anjinhos.